Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e também a terra. Que linda apresentação de Deus, manifestando o seu poder, criando todas as coisas. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. As trevas Deus chamou noite, e a luz Deus chamou dia, e foi o primeiro dia. Então disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a grande expansão, fez separação entre as águas que estavam em cima da expansão e as águas que estavam debaixo da expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde, a manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que tudo era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, erva que dá semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, que dá semente, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo era bom. E foi a tarde e a manhã e o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E assim foi. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. Quem não gosta de ver, não é? Aquele céu estrelado durante a noite. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, esse é o sol. O luminar menor para governar a noite, esse é a lua. E Deus fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento, na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que tudo era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, o réptil de alma vivente. As águas abundantemente produziram cardumes de todas as espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies, as grandes, as pequenas, as belíssimas. E viu Deus que tudo quanto já fizera era muito bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos,
e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a face da terra. E foi a tarde, e a manhã, e o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E a terra obedeceu. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, mas criou o gado, os animais domésticos e os selvagens. Tudo foi criado por ele, e para ele, tudo conforme a sua espécie, macho e fêmea. E viu Deus que era muito bom. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, o réptil, sobre tudo que se move sobre a terra. Domine o ser humano. E criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea, homem e mulher, parecidos com Deus. E disse Deus: eu vos abençoo, e digo a vocês: multipliquem-se sobre a face da terra, encham a terra, e sujeitem, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal, tudo que se move sobre a face da terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda árvore que dá fruto, bom para mantimento, cuja semente esteja nela. Tudo será para comida para vocês. Ser-vos-á então tudo para mantimento. E todo animal da terra, disse Deus, e para todas as aves dos céus, estou dando semente, estou dando capim, estou dando erva verde. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia sexto. Assim, os céus e a terra foram acabados. Você conhecia essa história? Sabia que Deus é o Criador Supremo e, portanto, Ele tem autoridade sobre a criação? Mas uma coisa eu tenho a dizer. Observa que Deus faz todas as coisas. E o modo como Ele faz, no final, Ele verifica para saber como está. E Ele mesmo diz: está muito bom. Ele mesmo diz: está perfeito. E quando Ele dá continuidade à criação, nós chegamos, enfim, a Gênesis capítulo 1 e verso de número 26. Deste capítulo, este, na minha opinião, é o verso de maior relevância, porque no versículo 26, em Gênesis capítulo 1, é declarado que o homem foi feito à imagem de Deus. Macho e fêmea, Ele criou o ser humano parecido com Ele. Nós somos, portanto, a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. E isto implica dignidade, honra, sabedoria, conhecimento, discernimento. Portanto, vamos honrar ao Criador, que nos presenteou com a terra, esse ar belíssimo para respirarmos, os belos jardins, as cachoeiras, as fontes das águas, os cardumes de peixe, e não nos esqueçamos, quantas frutas deliciosas, quanta comida, quanto perfume, quanto brilho, quanta coisa gloriosa, todas elas estão aí para ser vista, para que cheguemos a uma conclusão. Foi Deus que criou todas estas coisas e merece ser glorificado. Deus te abençoe.